Um dos projetos de lei mais criticados pela bolha armamentista, principalmente por influencers do segmento, é esse aqui, que eu vou ler para vocês, que nós apresentamos em 2005, que é o porte de arma para veterinários. O que a gente vê em comum é que nenhum dos críticos sequer leu o projeto de lei. E o mais interessante, estão muito longe da exposição de motivos. E aí, o que é pior, tratam com ignorância e preconceito um segmento da sociedade que eles desconhecem. Mas, tudo isso à parte, eu trago a vocês o projeto de lei que trata do porte de arma para médicos veterinários. E ele está na tela aqui para vocês. E o mais interessante é que, olha só, ele já está na CCJ, ou seja, passou por todas as comissões, falta só a CCJ. Depois, se ele for processado em caráter conclusivo, da CCJ mesmo, ele passa tempo plenário, vai para o Senado. Se for no procedimento ordinário, ele vai para o plenário e depois vai para o Senado. Está aqui o inteiro teor. O projeto é relativamente simples, assegura o porte de arma veterinário, com os requisitos, e a justificativa é muito simples, muito simples. Quem conhece, principalmente o veterinário de campo, ele sabe dos riscos que essa pessoa enfrenta, de propriedades remotas, com vicinais, às vezes com vários perigos, até decorrente das condições de trabalho, do local que vai, da fauna da região também, tá certo? Mas a gente não pode esquecer que também o veterinário urbano também sofre risco, tá? Está sob uma situação de risco. Mas não é só isso. Todo brasileiro que morar no Brasil deveria ter o direito natural ao porte de arma. Todo brasileiro. Mas a gente sabe que não acontece. Então, quando você coloca algo nichado, e aí nós utilizamos números da Pastoral da Terra, registra o aumento de conflitos rurais com dezenas de homicídios, agressões e ameaças, justificando a inteligência do pedido, a gente traz luz a um segmento que se organiza, que pressiona, que entende a necessidade do porte de arma, e isso, claro, gera uma possibilidade que seja aprovado. Agora, veja que interessante esse aspecto aqui que eu vou trazer para vocês. É lógico, como eu disse, todo brasileiro, todo ser humano deveria ter o direito natural ao porte de arma. Só que quando você segmenta, você permite que uma categoria da sociedade se organize e possa pressionar os parlamentares para isso aprovar. E tanto é verdade que a categoria dos veterinários se organizou e ele já está na CCJ, está tramitando. E quanto mais pressão, quanto mais clamor social tiver um projeto, maior a possibilidade de ser aprovado. E aí nós temos aqueles benefícios que já dissemos aqui para vocês, como, por exemplo, é um obstáculo a menos no muro do Estatuto de Desarmamento. É quase que o reconhecimento por lei de uma profissão de risco, que adimpliria o absurdo da efetiva necessidade. E, mais uma vez, eu falo, o Instituto de Defesa tratou do porte da cibersegurança, tecendo críticas extremamente válidas, e eu concordo com todas as críticas que eles pontuaram, que deveria ser um direito natural, sim, mas ameniza as injustiças. Mas olha que efeito interessante. Este projeto de lei levou conhecimento da categoria dos veterinários que há a tramitação de um projeto que pode lhes conceder porte. E muitos foram procurar para ver como é que estava isso aí. Mas procuraram onde? Com clubes de tiro, lojas de armas e despachantes. E os mais inteligentes dos clubes de tiro, lojas de armas e despachantes, deram aquela clássica explicação. Ó, você ainda não pode ter o porte, porque está tramitando, mas você pode comprar uma arma, você pode se tornar atirador esportivo e você pode se preparar para esse dia, ou até pleitear o porte na legislação atual, que, embora esteja muito difícil, há a possibilidade de fazer isso. Ou seja, você gera conhecimento de uma pauta específica para um nicho, uma bolha que não faz parte da nossa bolha original. E eles acabam se interessando, se articulando, e a prova dessa articulação e desse interesse é que já está na CCJ, tá? Agora, olha que interessante esse aspecto aqui. Vou jogar na tela para vocês, ó. Está aqui o projeto de lei, a exposição de motivos, mas se você for aqui no Google e colocar em notícias, olha a quantidade de notícias. Aqui, portal Cães e Gatos, trata específico para médico veterinário, trazendo o projeto de lei, levando conhecimento fora da bolha. Aqui, o portal do Tempo, Correio Brasiliense, viva.com.br, Canal Rural, fora da bolha, Congresso em Fox, Jornal Correio. O legal é esse aqui, ó, Pastoral da Terra. Esse aqui eu faço questão de mostrar para vocês, Pastoral da Terra,
como que eu vou chamar? Um grupo infiltrado dentro da Igreja Católica, deixa eu ver se está nesse aqui, infiltrado dentro da Igreja Católica, que é de extrema esquerda e defende os crimes de invasão no campo do Brasil, e aí eles estão reclamando que nós utilizamos os estudos deles, que apontam o aumento da violência no campo, como justificativa para esse porte de arma, dizendo que não, para isso não pode usar. Bom, só o fato deles terem achado ruim já valeu ter proposto esse projeto de lei, mas ele tem outras características muito interessantes. Ó. Ele é tratado aqui no Diário do Comércio, ou seja, fora da bolha, e desperta o interesse, ó, deverá ser liberado para advogados, veterinários, corretores de imóveis e outras 3 profissões. Essas pessoas que não integram a bolha começam a tomar conhecimento a respeito da pauta. Aqui, ó, CRMV do Rio de Janeiro, tratando especificamente desse tema, mais uma vez, fora da bolha. Congresso em Foco, trazendo aqui mais uma vez o projeto de lei, e aqui Cães e Gatos, também trazendo os aspectos do projeto de lei, e aí eu falo para você qual é a vantagem dessa repercussão. A vantagem é muito simples. Muitas pessoas fora da bolha foram atingidas por essa informação e buscaram se informar a respeito disso. E dentro desse processo, muitos ficaram sabendo que podiam adquirir uma arma de fogo, muitos tomaram conhecimento dos absurdos do Estatuto de Desarmamento, muitos ficaram sabendo que poderiam se tornar atiradores esportivos. Então, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte: se o importante é produzir cultura e levar conhecimento às pessoas, para que possam ter a consciência de que o desarmamento é um ato ditatorial, é um ato despótico, é um ato que visa proteger marginal, que visa enfraquecer a soberania, que visa tirar de você o direito de autoproteção, que visa enfraquecer o seu caráter como um indivíduo conhecedor da possibilidade do direito natural de defender a sua própria vida, a vida da sua família, o seu patrimônio, ou seja, levar toda essa gama de informações que são muito comuns dentro da bolha, mas levar isso para fora da bolha. Se isso não é importante, é evidente que sim, é levar conhecimento, é trazer essas pessoas que estão fora da bolha. Eu dou um exemplo para vocês. Quando eu estava num evento na pré-campanha do senador Bruno Scheid, lá em Rondônia, 8 veterinários me abordaram numa feira agropecuária para perguntar a respeito desse projeto. E muitos não sabiam sequer que poderiam adquirir licitamente uma arma de fogo. Então, veja, fora da bolha, esse tipo de conhecimento acaba inaugurando várias pessoas que sequer sabiam que a nossa bolha existia. E esse é uma forma de deixar o tema em evidência, de trazer o tema porte de arma à discussão, de mostrar esses absurdos e convidar a ingressar na nossa bolha pessoas que, no seu cotidiano, não fazem parte dela. Então, eu pergunto, quais seriam os aspectos positivos desse projeto de lei? Quais seriam os aspectos negativos agora que você tem essas informações? Então, eu peço que comente aqui embaixo, porque é muito divertido e muito fácil simplesmente criticar sem ler. Mas, diante desses argumentos, eu pergunto, qual o problema no projeto de lei que categoriza o porte de arma? Ah, não vai resolver para todo mundo? Concordo, eu acho que deveria ser universal. Mas veja que a gente traz um segmento organizado, de tão organizado que é mobilizaram inclusive os zootecnistas, tá? E dentro dessa perspectiva, os zootecnistas pediram para os seus conselhos, que é salvo engano mesmo, conselhos federais, para que tivessem a inserção dos zootecnistas nesse projeto, porque a justificativa que é dada aos veterinários se aplica também aos zootecnistas, e a gente pode expandir que essa justificativa acabe se aplicando para todo cidadão brasileiro que vive num país sem lei que protege marginal. E por essa razão, por essa organização, por esse pleito, nós apresentamos também dos zootecnistas. Então perceba que quando você sai da bolha e traz essas pessoas para o nicho, elas conseguem se organizar e pleitear, sim, a garantia do seu direito à legítima defesa, o seu direito a, principalmente, meios eficazes de exercer a legítima defesa, e dessa forma aumentamos o número de pessoas que vão entender que o Estatuto de Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido, foi feito para desarmar só o cidadão de bem e proteger vagabundo. E dessa forma, se nós conseguimos construir uma maioria significativa no Brasil, haverão impactos no Congresso, haverão impactos na eleição, à medida que, se as pessoas pararem de votar em desarmamentistas declarados,
e tornarem essa discussão importante dentro do pleito, ou seja, poder permitir que dentro do pleito eleitoral esse tema ganhe importância suficiente para influenciar na escolha dos legisladores, dos parlamentares, nós teremos conseguido um objetivo muito interessante, que é, além de furar a bolha, além de viabilizar um grupo que se organiza para passar o porte, além de reconhecer a profissão de risco e viabilizar o porte para essa categoria, e além de tirar mais um dos obstáculos do Estatuto de Desarmamento, que é um tijolinho a mais, está levando conhecimento a respeito da pauta para pessoas que não são da nossa bolha. E isso sim é produzir cultura, isso sim é convidar aqueles que desconhecem o tema a integrá-lo e participarem ativamente da revogação do Estatuto de Desarmamento, que só vai acontecer quando efetivamente nós tivermos a maioria no Brasil que entendam quão absurdo é desarmar apenas o cidadão que cumpre a lei e não tomar praticamente nenhuma medida para desarmar bandido. E é com essa perspectiva que eu convido você a comentar a respeito desse projeto de lei, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.